Mas hoje nós vamos iniciar, né, uma nova sequência, né, de estudo da Palavra de Deus a respeito da carta aos Filipenses. Hoje, então, a gente inicia nessa carta maravilhosa que Paulo escreve, né, à igreja de Filipos. Aliás, uma igreja que o próprio Paulo plantou, né, uma igreja que estava no coração dele, e uma igreja que o socorreu, né, num momento de dificuldade. Eu vou pedir para que o Bruno me ajude aqui, eu tenho alguns slides, né, como nós vamos estar iniciando essa carta, eu quero dar um pouco de informação a respeito, né, da carta e alguma informação a respeito dessa cidade, né, e desta igreja que se iniciou há algum tempo atrás. Então, hoje a gente inicia, né, essa carta aos Filipenses, pode passar, por favor. Nós podemos aprender com essa carta que Paulo nos escreveu, porque Paulo ele tinha em mente uma igreja específica quando ele escreve essa carta, mas o conteúdo dessa carta não era específico somente àquela igreja. Então hoje nós podemos estudar essa carta e aprender com essa carta, porque o conteúdo da carta que Paulo enviou aos Filipenses naquele tempo é um conteúdo riquíssimo para que a gente aprenda mais a respeito da nossa vida com Cristo, da vida com Deus. Aqui você tem um mapa, né, onde a gente tem a localização da cidade, né, de Filipos, né, o mapa está em inglês, mas aqui eu vou, né, apontar a cidade de Filipos, né, para que você tenha uma ideia. Essa é a região da Grécia, né, aqui é a região da Grécia, aqui hoje é onde se chama Macedônia, e esse lado de cá onde é a Turquia, né, essa região da Turquia. Naquele tempo também já havia essa divisão, é um pouco diferente da divisão que tem hoje. A Macedônia era um país maior, né, com as guerras e o domínio grego, os gregos tomaram parte da Macedônia. A Macedônia hoje é um país pequeno, né, mas a cidade de Filipe ainda está dentro dessa região do país da Macedônia. Tá? Então, para que a gente venha a se localizar ali, no mapa, saber onde nós estávamos, né? Tessalônica era a cidade capital, né, do país, Macedônia aqui. Neápolis era uma cidade onde havia um porto muito grande e Filipos estava perto, era uma cidade bastante importante, como a gente vai ver. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou por diversas cidades e ele estava buscando fortalecer as igrejas que já haviam sido plantadas naquela região, né? Porque essa é uma característica do crente. O crente ele leva a mensagem, né? Ele planta Jesus na vida das pessoas, né? Ele planta a igreja em algum lugar, mas ele não abandona as pessoas ali naquele lugar. Então ele constantemente está voltando, né, aquelas pessoas, aqueles lugares, para continuar a edificação, né, o discipulado daquelas pessoas, daqueles lugares. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, como ele tinha feito uma primeira, onde ele passou diversos lugares e plantou diversas igrejas, então agora, nessa segunda viagem, ele passa edificando essas igrejas e também aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho em lugares onde o Evangelho não havia sido pregado. E ele planta então novas igrejas nessa segunda viagem. Então eu queria que você abrisse em primeiro lugar em Atos capítulo 16, né, porque em Atos a gente tem um pouco do fundo histórico a respeito de Filipos. Atos capítulo 16. Pode passar. Enquanto você está procurando essa passagem, aqui a gente tem uma vista, né, dos dias de hoje, né, das ruínas que sobraram dessa cidade de Filipe, né? Essa cidade de Filipe ela não existe mais, quer dizer, não existe como cidade, existe uma cidade próxima, né, mas aqui a gente tem um mapa das ruínas da cidade antiga. Aqui você pode perceber que existe, né, uma avenida, uma rua, que é chamada de Via Ignácia, né, em português, ou Ignatia, né, em inglês. E esta rota era uma das rotas principais que ligava a Itália, Roma, né, ao resto do Oriente.
Então todo mundo que viajava em direção ao Oriente, em direção à Turquia, ao Líbano, a Israel, né, aos países do Oriente, para a Índia, né, eles tinham que passar por essa rodovia, porque era a única estrada, né, que dava acesso a este lugar. Então essa estrada importante passava por esta cidade, e toda cidade que estava à beira dessa estrada adquiria também uma certa importância, porque havia o que? Constantemente, né, a passagem de pessoas de outras nações, de outros lugares que estavam em viagem. Então é interessante a gente perceber que essa cidade ela foi construída, né, ao redor então desta via. Essa via até hoje existe, né? Existem muitas pessoas aventureiras, né, que gostam de fazer esse caminho a pé, né? Hoje existem muitos, né, os mochileiros, como a gente diz no Brasil, né, que eles escolhem lugares para fazer aventura, e essa é uma das aventuras bastante interessantes, porque ela sai de Roma, e essa estrada ela ainda existe, e ela é toda feita de paralelepípedos, como uma rua de paralelepípedos. Já naquela época, né, ela foi toda pavimentada para que, não é, os romanos, trazendo os exércitos, as carroças, as suas armas, eles pudessem levar com mais facilidade, né, todo o seu aparato para aquelas outras regiões, porque eles estavam conquistando, né, eles estavam aumentando o império e conquistando novas cidades. Então eles prepararam estas rodovias para que as pessoas... Então até hoje, se você um dia fizer um passeio, né, nessa região, você pode ir lá e caminhar pela mesma rota, né, que esse povo, que Paulo com a sua equipe também caminhou. É bastante interessante isso. Mas vamos ler, pode passar, né, Atos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 12. Se você não tiver a sua Bíblia, tem aqui no quadro, está um pouco pequeno porque é grande a passagem. Ele diz assim: chegou também a Derbe, a Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos, para serem observadas, as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia crescia em número. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade, e de noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, e colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. Bom, ali a gente tem um pequeno fundo histórico, entendendo, né? Então, como é que eles chegam a essa cidade de Filipos? Paulo estava com a sua equipe missionária, ele havia ali chamado, né, o jovem pastor Timóteo para acompanhar ele nessa caminhada, onde eles iriam pregar o Evangelho, edificar as igrejas. E quando eles chegam nessa região de frente à Bitínia, né, Paulo tinha o desejo de entrar dentro dessa região, né, que é a Bitínia, que hoje é aquela região ali de Montenegro, Bósnia, né, vocês já devem ter ouvido falar por causa das guerras que houve recentemente lá. Então, quando ele chegou de frente a esse lugar onde ele tinha o desejo de entrar, o Espírito Santo lhe direcionou a não entrar ali, não permitiu que ele entrasse ali, né, e através de uma visão, né, de um sonho, ele recebeu a direção para onde ele devia ir. Né? Ele não estava próximo do local, ele teve que ir para o porto ali de Troades, pegou um navio, e esse navio foi e deixou ele, então, né, nesse país, a Macedônia. E quando eles chegam ali naquele porto, eles caminham por alguns dias, e eles encontram ali o que a palavra chama de a primeira cidade. Essa primeira cidade não significa que ela era a primeira cidade que eles encontraram, mas significa que dentro de todas as cidades do país, essa era a cidade principal, era a primeira cidade.
não estava levando em conta a capital. Então, Tessalônica, como eu mostrei para vocês, era a capital do país, mas a primeira cidade mais importante da Macedônia era Filipe. Para nós brasileiros é como, né, nós temos no Brasil Brasília como capital do nosso país, mas a primeira cidade é São Paulo. Tem paulista aí? Não, Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro não é a primeira não. Você pode querer, querido, mas São Paulo é a primeira. Goiânia está pertinho. Começou a guerra agora. Não vou entrar nesse detalhe. Mas não tem jeito, né? Administrativamente, né, financeiramente, é a primeira cidade. É como os Estados Unidos. Aqui nós temos a capital Washington, a primeira cidade do país é a cidade de Nova York. Então, cada país tem uma cidade que se destaca, e essa cidade, né, de Filipe, ela se destacou. Mas não foi sempre assim que a cidade de Filipe foi. Né? Então, eu quero passar um pouco mais dessa cidade para você. Essa cidade, na verdade, ela foi fundada mais ou menos 360 anos antes de Cristo. Né? Mais ou menos, muito tempo, né? Antes de Cristo, antes desse povo ter passado por lá. E o nome dela era Crínides. Crínides significa fontes, era uma cidade que possuía fontes. Pode abaixar um pouquinho o microfone? Está muito alto. O microfone. Essa cidade, então, era uma cidade que tinha muitas fontes, muita água ali ao seu redor, por isso era um bom local para se fundar uma cidade. Mas essa cidade não tinha muita importância nessa época. Né? Quando Crínides passou pelo Império Grego, na verdade o Império Romano, no ano 167 a.C., um homem chamado, né, Filipe II, que foi o pai do Alexandre o Grande. Todo mundo já ouviu falar de Alexandre o Grande? Né? O pai dele chamava Filipe II. Ele conquistou essa cidade e ele reconstruiu e fortificou essa cidade, construindo muralhas. E depois que ele fez isso, ele deu o nome, né, dele mesmo para essa cidade. Então essa cidade passou a ser então chamada e conhecida como Filipos, né, como nós chamamos hoje, em homenagem ao conquistador daquela cidade. Mas até então essa cidade também ainda não tinha importância, não tinha assim grande destaque. Quando chega mais ou menos no ano 31 a.C., o imperador Otaviano, que foi um dos generais do exército romano, ele invade essa região e ele luta contra um outro general romano. Né? Naquela época o Império Romano estava dividido em 4 regiões e tinham 4 generais sobre cada região, e quem cuidava dessa região era o Antônio, que se apaixonou pela Cleópatra. Né? E ele começou a deixar de lado a administração do local. Então Otaviano ele vem, invade essa região e toma de Antônio de Cleópatra né? E ele ali então estabelece essa cidade como uma colônia, né, de Roma. Então ela começou a passar a ter importância dentro do império, porque até então ela não era tão importante. Então agora Otaviano reconstrói a cidade novamente, faz ela crescer, fortifica mais, e ele chama todos os soldados que estavam aposentados para que comprassem terras ali, porque agora, pelo fato de ter sido, né, recebido o status de colônia do Império Romano, quem comprava terra ali naquela região não precisava mais pagar imposto. Né? Você gostaria de comprar uma terra lá, né, se não tivesse que pagar imposto? Né? Eu não pensava nem 2 vezes. Né? Quem tem casa aqui sabe o que eu estou falando. Né? Nossos impostos estão subindo cada vez mais, é uma loucura. Mas quem tinha esse status, né? Aquela cidade, aquelas terras que tinham status de colônia do Império Romano, tinha esse privilégio de não ter que pagar taxa. Então aqueles soldados, aqueles oficiais do exército começaram a se estabelecer nesse lugar, e a cidade começou a crescer, a se desenvolver e ficar rica. Então a partir daí, essa cidade então, ela tomou, né, grande importância, e muitas pessoas começaram a viajar e frequentar essa região. E por causa disso, dessa mistura de lugares, também começou a acontecer uma coisa que a gente chama de sincretismo. O que é sincretismo? É quando, né, as culturas, as religiões começam a se mesclar, né, como se tudo fosse uma coisa só. E a gente, como brasileiro e como latino, a gente entende muito bem o que é sincretismo,
Porque a nossa cultura, por ser uma cultura mais aberta, né? Uma cultura mais amigável, nós temos a tendência de aceitar, né? Coisas diferentes, outras culturas e outras religiões com mais facilidade. E a gente começa a misturar estas coisas, né? E forma vamos dizer, um bolo, né? Único, uma coisa. E isso estava acontecendo na nossa cidade, ou seja, tudo era sincrético, né? Tudo valia, tudo podia. Né? As religiões já não tinham suas particularidades, elas estavam misturadas, as pessoas estavam andando de forma misturada. E assim hoje a igreja tem andado muitas vezes, misturando com outras religiões, com as coisas deste mundo, né? Fazendo esse sincretismo no objetivo de querer atrair mais gente para si mesmo. Mas a gente vai ver que esse não era o propósito. Então, Paulo ele chega nessa região, né, nesse período onde as coisas estavam bem mescladas, onde tudo valia, onde havia a adoração a muitos deuses. Ali se adoravam os imperadores romanos, porque o imperador era considerado um deus, né, no seu império, e as pessoas tinham que adorá-lo. Né. Aqui também, pelo fato de Cleópatra, né, que era, né, regente sobre o Egito, ela também trouxe os deuses do Egito, e ali se adorava a deusa Ísis, se adorava uma outra deusa que chama assim Serapis, né? Essa eu não conhecia muito, Serapis o nome dela. Então toda essa mistura causava uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, e na verdade já poucas pessoas de fato reconheciam quem Deus era. Então Paulo, quando ele chega nessa cidade, levado pelo Espírito Santo de Deus, ele reconhece que há uma necessidade nessa cidade, e o Evangelho precisa ser pregado ali para que aquelas pessoas possam ser salvas, para que elas tenham vida. Então agora eu queria que você continuasse comigo no restante do capítulo 16, aí, a partir do versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 15. Pode passar, já passou. Né? Então, quando agora Paulo chega nessa cidade, ele, como, né, um bom judeu, ele procura uma sinagoga. Aqui não falo, mas eu tenho certeza que ele fez isso. Mas como essa cidade era muito sincrética e não havia tantos judeus, né, que era dominada por romanos e gregos, o judeu ele não se reunia na sinagoga. Ele procurava um lugar onde tivesse um rio, porque dentro do ritual judeu da adoração, uma das coisas que eles tinham que fazer no dia da adoração era se banhar em água corrente. Então na sinagoga, alguém já teve alguma sinagoga? Né? Quem já teve aí? Já teve? Você percebeu que dentro da sinagoga eles têm um poço, eles têm um local lá onde a pessoa pode ir e se banhar, porque você tem que ir lá e fazer 7 mergulhos, né, dentro daquela água ali, segundo a lei ensina, né, para que você seja purificado e limpo. Então, como não havia sinagoga, o povo procurava a beirada de um rio para que eles pudessem fazer esses rituais de banho. Então, Paulo, como bom judeu, sabia disso. Ele falou assim: bom, vou procurar onde os meus irmãos, onde os judeus estão se reunindo, para que eu comece a pregar a palavra. Então, a gente tem ali, versículo 13: no sábado, que é o dia onde eles fazem a adoração, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então aqui agora a gente começa a ver, né, a igreja nascendo. Então agora Paulo ele procura esse local onde as pessoas estavam orando, né, ele sabe que é mais fácil pregar o Evangelho e falar a respeito de Deus para aquelas pessoas que já estão buscando a Deus. Então, né, ele não é bobo, ele não vai começar pelo mais difícil, ele vai começar pelo que era mais fácil. Ele procura esse local e ali ele se reúne com aquelas pessoas, ele participa daquele ritual e ele começa a pregar o Evangelho, né, para aquelas pessoas. As pessoas recebem ali o Evangelho. Lídia, essa vendedora de púrpura, que não era nem dessa cidade, ela era de Tiatira, mas vivia ali naquele lugar com a sua família, né, ela recebe Jesus Cristo, toda a sua casa se converte, e a casa dela, né, dá início a uma igreja ali. Mas a igreja ali não parou ali, né? Eu não vou ler o resto da passagem do capítulo 16, mas se você der sequência no capítulo 16, você vai ver que logo depois que ele sai dali, agora ele começa a pregar o Evangelho em outros lugares.
E ele agora, no caminho, ele voltando para a cidade, ele encontra uma moça que estava possuída por um espírito de adivinhação, né? E ela era usada pelos homens da cidade para trazer dinheiro, para dar lucro, né, para eles. E Paulo vai e prega, e essa mulher se converte, né? O espírito de adivinhação que estava nela vai embora, porque isso não é de Deus, né? Isso é satânico. Então, né, essa adivinhação, né, e olha, cuidado, tem um monte de gente com esse espírito aí, né, é que hoje o nome é mais bonito, se chamam de profetas, né, é mais bíblico, né, mas o espírito é o mesmo, né, o espírito de adivinhação, que não é de Deus. Então quando a gente repreende, ele vai embora, né, então essa moça que falava de fato coisas futuras, por esse espírito de adivinhação, mas não era essa a vontade de Deus, que a vontade de Deus é trazer a palavra profética através da palavra de Deus, né? Então ela se converte, mais uma crente se adiciona à igreja, e logo depois, por causa disso, surge uma grande confusão. Pode passar o slide, né, aí, né? E logo depois que nasce a igreja, pode ter certeza que toda vez que uma igreja for plantada, a perseguição vai começar, né? Ali naquele dia mesmo a perseguição começou. Paulo foi preso, né? Ele vai para a cadeia com seus companheiros. Dentro da cadeia, né, eles começam ali a cantar, eles começam a pregar o evangelho, né? O carcereiro ali aceita Jesus, leva ele para a casa casa dele inteira também se converte, e assim a gente vê o início da igreja de Filipos, né? Naquele dia, então, várias pessoas diferentes vêm a Jesus e a igreja se inicia. Então, hoje, onde nós vamos, né, agora estar entrando na carta de Filipos, né, de Filipenses, é importante que a gente entenda um pouco, né, de como tudo começou. Eu sei que é muita informação histórica, mas a gente precisa aprender a respeito disso. Tá? Então, agora eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia, né, em Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2, que é onde nós vamos de fato falar da mensagem desta carta. Você já deve ter visto ou participado de um evento onde, né, os convidados eles são anunciados quando eles chegam no local. Ou você viu isso num filme, ou você já viu em algum lugar, ou você já participou de uma festa assim, né? Você também já deve ter visto ou escrito ou recebido uma carta, né, que alguém enviou, e você percebe que nessa carta, normalmente a carta ela tem uma etiqueta, ela tem um modelo, né? A pessoa inicia, né, dizendo para quem ela está enviando essa carta, né? As primeiras linhas são de saudação, né, que ela dá para aquela pessoa, né? Espero que tudo esteja bem com você, né? No nosso modelo do dia de hoje, né, no final da carta a gente assina dizendo quem foi que enviou aquela carta, né? Então, no tempo de Paulo havia também um modelo, né, que era próprio da época, um modelo que era seguido pelos gregos e pelos judeus, e Paulo, ele como um homem estudado, ele conhecendo esse modelo, ele utilizava desse modelo para escrever as cartas que ele escrevia. Então, o versículo 1 e o versículo 2, na verdade, eles são essa introdução à carta que ele vai escrever. Ele então vai saudar a igreja, né? E o título da minha mensagem hoje é esse: Saudações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aqui em Cristo Jesus? Amém. Saudações. Saudações, né? Então aqui agora, então a gente vai aprender com a saudação de Paulo, né? Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz que vem da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, neste momento em que iniciamos esta carta, Senhor, e aprendemos. Te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar através de mim, porque sou um vaso fraco, Senhor, mas a Tua palavra é poderosa e nela há vida, Senhor. E eu acredito que se o Teu Espírito ministrar aos nossos corações, apesar das minhas limitações, Tu podes trazer vida, libertação, salvação e cura neste lugar, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença nesta manhã, Senhor. E usa, Senhor, a Tua palavra para que sejamos daqui transformados e modificados e edificados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço. Amém.
Então, agora, nessa saudação inicial, né, que Paulo e Timóteo, né, são os remetentes da carta, né, como eu disse, havia um modelo. Então o modelo naquela época era, em primeiro lugar, em vez de falar para quem a carta ia, era dizer, né, de quem a carta estava vindo, né. Então aqui Paulo e Timóteo, eles são identificados como os remetentes dessa carta, mas na verdade, né, Paulo é o autor da carta, não Timóteo o autor da carta, mas por alguma razão, né, ele inclui Timóteo como parte do remetente dessa carta, né? E eu acredito que possa ser uma dessas duas coisas aqui. Paulo, ele estava vivendo um momento de muita dificuldade na sua vida, né? Você viu que lá, né, quando ele chegou em Filipos, depois de alguns momentos pregando o Evangelho, ele já estava na prisão. Paulo foi um homem que foi preso diversas vezes na sua vida. E neste momento aqui, Paulo está novamente preso. A gente não sabe exatamente aonde ele está preso, mas ele está preso e, na verdade, ele está numa situação onde a gente, lendo a carta, a gente pode perceber que ele não sabe qual vai ser o resultado final ali daquela prisão, porque ele pode ser condenado à morte naquela prisão. A gente não sabe se ele está na última prisão que ele passou, que foi em Roma. Na verdade, nós não sabemos. Mas o que a gente sabe é que ele estava preso, está lá no versículo 7, versículo 13, versículo 11 do primeiro capítulo, né, onde ele diz que ele está preso. E outra coisa que a gente sabe é que ele corria o risco de ser morto. Então, ele recebe a ajuda dessa igreja de Filipenses, né, dos Filipenses. Eles enviam ajuda, eles enviam ali Epafrodito, eles já haviam enviado Timóteo, né, eles haviam enviado ajuda financeira para que ele pudesse ter maior conforto ali naquele momento em que ele estava em dificuldade. Então, eu acredito que talvez Timóteo tenha sido incluído ali como remetente da carta por causa do papel que ele estava exercendo ali ao lado de Paulo, né, por ter sido companheiro de Paulo naquele momento de prisão, por estar ao lado dele em todo aquele momento difícil da vida dele ali. Então ele pode ter colocado o nome de Timóteo ali por causa disso. Mas também era prática de Paulo, quando escrevia uma carta, não ele mesmo escrever, mas ter um secretário, uma pessoa que escrevia a carta para ele. Essa é uma prática comum da época. Tanto é que em algumas cartas, Paulo ele escreve: esta carta eu escrevo de próprio punho. Né? Mas, por exemplo, a carta de Romanos, a gente vai ver que não foi ele que escreveu. Quando você chega lá no finalzinho da carta, né, a pessoa que redigiu a carta que Paulo ditou, escreve: eu esqueci o nome dele agora, começa com T, né? Começa com T, não sei com que termina. Mas ele escreve, né, eu redigi esta carta, né, para Paulo. Recebendo de Paulo aquelas instruções. Então era um hábito comum entre as pessoas, né? Às vezes tem uma pessoa, então pode ser também que Timóteo seja a pessoa que redigiu a carta para Paulo, né? Outra coisa também pode ser que Paulo ou Timóteo, né, que estavam ali juntos conversando, falou, né, Paulo comentou que ia mandar uma carta e Timóteo falou: manda minhas saudações para ele também. Então Paulo inclui ali também o nome dele, né? Timóteo também envia saudações aí para os irmãos. Então a gente não sabe o motivo, mas é interessante a gente saber que isso pode acontecer. A gente não sabe exatamente quando essa carta foi escrita, porque a gente não sabe aonde ele estava preso. Se nós soubéssemos aonde ele estava preso, nós poderíamos determinar exatamente quando ela foi escrita. Então, não é importante para a gente, né, saber exatamente a data, porque a gente não vai conseguir. Né? Aqueles que estudam muito a Bíblia, eles brigam. Uns dizem: não, ele estava preso em Efésio, não, ele estava em Cesareia, não, ele estava em Roma. E aí cada uma dessas prisões pode dar uma data diferente. Então, para acabar com a briga, né, eu pego de 50 a 60, que foi o tempo que Paulo ministrou. Né? Do ano 50 a 60, dentro de uma das prisões, ele escreveu essa carta e aí foi datada a carta. Né? Ele tinha duas razões principais para escrever essa carta. Né? A primeira razão principal era agradecer à igreja de Filipenses por causa da ajuda que ele havia recebido. Né? Quantas vezes a gente escreve, né? Quando alguém faz algo para a gente manda um bilhetinho agradecendo, né? Manda uma carta agradecendo, e essa foi uma das razões que Paulo, né, mostra na sua carta que ele escreve. A segunda razão mais importante para que ele escreve essa carta é porque eles tinham enviado Epafroditos, que era um dos irmãos da igreja. E esse homem, quando chegou lá, ficou doente e ele chegou a um ponto que podia ter morrido.
né? Mas Paulo diz que pela graça de Deus, né, Deus não permitiu que ele passasse mais esse sofrimento de ver o seu irmão morrer. Então ele também dá notícias a respeito de Epafrodito, que eu acredito que, né, os filipenses deviam estar preocupados, sabendo que o irmão ia morrer, né? E ele está de novo recomendando aquilo que Epafrodito fez. Então, quando Epafrodito agora está sendo enviado de volta, Paulo quer enviar com ele essa carta para que as pessoas o recebam, ele sabendo que ele fez um bom trabalho, para que ele seja recomendado dentro da igreja, né? Então essas são as duas razões principais. Agora, esse não é o tema dessa carta, né? Essa carta ela tem um tema, e muita gente diz que o tema dessa carta é alegria. Por quê? Porque é uma carta que fala muito de alegria. Tem 16 vezes a palavra alegria registrada em uma carta pequena como essa. Mas eu quero dizer para você que eu acredito que o tema não é alegria, mas é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é citado 50 vezes nessa pequena carta. Então eu acredito que nós podemos pegar essas duas palavras e dizer que essa carta, né, tem como tema a alegria de viver em Jesus Cristo. Amém? Você concorda comigo? Amém. Você pode discordar também, não tem problema não. Mas eu acredito que foi por isso. Hoje eu quero então usar essa passagem, né, essa pequena passagem, essa pequena saudação, introdução, para falar a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus. Né? Quando a gente nasce, a enfermeira ela toma as digitais dos nossos pés. Né? Quem teve filho, né, ou você, né, que já nasceu, você deve se lembrar, né, que sua mamãe tinha em casa, né, um papelzinho, né, com os seus pezinhos. Né? Você tem isso, você já viu? Né? Hoje é normal, né? Os mais antigos talvez não passassem sobre isso, né? Antes não tinha, não. Lá em Goiás não tinha, né? Em São Paulo tinha, irmão. Eu tenho a minha, estou velho, mas eu tenho. Né? Então, quando a criança nasce, né, a enfermeira ela colhe, né, um pouco de sangue da criança, né, e ela tira as digitais dos pezinhos da criança, que é uma maneira de identificar a criança. Então, você, quando a criança sai de lá, você sai sabendo, né, o tipo de sangue daquela criança, porque isso é importante para a saúde, para o cuidado da criança, né, e é uma forma de identificação, para ver se também há algum problema, há alguma dificuldade. E depois que você, né, passa por essa identificação inicial, conforme você vai crescendo, você também, né, não crescendo, mas já alguns dias depois, você também agora leva toda essa documentação e vai para um cartório e registra essa criança agora com o nome. Então, a partir do momento que ela registra, ela tem uma certidão de nascimento, então ela tem uma identidade. E a criança que não tem essa identidade, que não é registrada, ela não tem o direito aos seus benefícios. Porque, na verdade, diante do Estado, diante da sociedade, essa criança ainda não existe. Eu lembro quando nós começamos a missão lá no Nordeste, né, em Alagoas, um dos grandes problemas para a gente ajudar aquele povo era que a maioria das crianças não eram registradas em cartório, ou seja, elas não existiam para o governo. Então a gente não podia conseguir ajuda de hospital, a gente não conseguia ajuda de posto médico, tinha tudo isso lá perto e a gente estava conseguindo as ajudas, fazendo contato, mas as crianças não podiam ser tratadas porque elas não existiam. Elas não tinham registro. O pai deu um nome, mas não havia um registro, não havia uma identidade. E sem uma identidade, nós não podemos participar da sociedade. E assim também é em relação ao reino de Deus. Para que a gente possa participar no reino de Deus, nós precisamos ter uma identidade. Nós precisamos estar identificados para que a gente tenha a vida, né, com Cristo, para que a gente possa um dia entrar no reino de Deus. Sem essa identidade, nós não podemos entrar no reino de Deus. Hoje eu estava estudando com jovens, né, e a gente passou por uma passagem de Lucas capítulo 12, onde a gente viu, Mateus capítulo 22, onde nós vimos que, né, chegou o dia, né, do casamento e os convidados não apareceram. Você conhece essa parábola, né? E aí então o rei manda chamar as pessoas que não haviam sido convidadas. E aí todo mundo vem, mas aí na hora que o rei começa a passar o olho no meio da multidão, ele olha para um e viu que aquela pessoa não estava vestida apropriadamente. E aí, né, o rei fala assim, amarra ele e joga ele num lugar de escuridão,
no lugar de choro, no lugar de ranger de dentes. Né? Aquilo é uma figura do plano da salvação, porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não tiver a veste correta. E eu perguntei para os jovens, né, que veste é essa que ele estava falando? Ele estava falando de roupa? Né? Se ele estivesse falando de um casamento normal, era de roupa que ele estava falando. Mas ali ele estava falando de uma verdade espiritual. E eu mostrei para eles ali, e falei, olha, está vendo? A gente não pode entrar no reino de Deus de qualquer jeito, tem que haver uma veste. E todos nós somos pecadores. E como pecador, nós não temos acesso a Deus. Então, para que a gente tenha acesso a Deus, nós temos que ser feitos justos diante de Deus. Então é necessário que sejamos revestidos por uma veste de justiça. Ou seja, a gente tem que estar vestido com a roupa certa para que a gente tenha acesso. Isso fala dessa identidade, é isso que essa passagem hoje vai nos ensinar e vai nos mostrar, que o crente, para poder ter acesso ao reino dos céus, precisa ter uma identidade. Se você não tiver um registro, você não pode entrar nos céus. Então a gente começa a ver essa passagem agora, da primeira parte do versículo 1, onde diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo, né, aquele que um dia ele perseguiu a igreja, e agora ele estava sendo, né, perseguido, né, por causa de Cristo. Era um homem que pensava muito de si mesmo, era um homem que buscava ser grande entre os outros homens, né, e agora ele está sendo, né, passando exatamente pelo oposto, sendo totalmente humilhado. Na verdade, quando a gente olha para Paulo, a gente vê que aconteceu uma mudança extraordinária na vida dele, não é verdade? Né? Houve uma mudança, né, de um homem perseguidor, soberbo, grandioso diante dos homens, agora ele passa a um homem perseguido, humilhado, pequeno entre os homens. Aliás, o nome Paulo significa pequeno, porque o nome dele não era Paulo, era Saulo. E quando ele conhece Cristo, ele recebe uma nova identidade. E quando Cristo olha para ele e fala: não, tadinho, você é tão pequenininho. Não sei se estava falando de estatura. Eu até imagino. Imagino Paulo baixinho, careca, barrigudinho, assim, não muito. Ele andava muito, mas assim. Cada um pode pensar de essa é a minha imagem que vem de Paulo na cabeça. Né? Eu imagino, né? Baixinho, carequinho, barrigudinho. Né? Pode ter uma ideia diferente de Paulo. Né? Porque, né? Pela identidade dele aqui. Né? Então, ele nessa nova identidade, ele agora é considerado pequeno. Por quê? Né? Porque aquele que pensava que estava livre, né, estava de fato preso por causa do pecado e da religiosidade que havia dentro dele. Mas um dia ele teve que ter um encontro com Jesus e a partir daquele momento que ele teve um encontro com Jesus, ele ali foi transformado de fato num homem livre. Né? Uma coisa que eu preciso dizer para você é que o pecado prende um homem. E o pecado não só prende um homem, como separa ele de Deus. A não ser que o nosso pecado seja perdoado, né, pela obra de Cristo realizada na cruz, nós nunca vamos ser livres de verdade. Da mesma forma, Timóteo, né, ele também, apesar de a gente aqui na palavra ver que ele era um homem bom, de boa reputação, isso aconteceu porque Jesus já estava na vida dele. Porque antes disso acontecer, Timóteo era como Paulo. Ele também era um pecador e precisava de ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Porque senão ele continuaria como escravo do pecado. E para que ele fosse livre de verdade e pudesse estar ministrando como estava ministrando agora, era necessário que Jesus trabalhasse na vida dele. Mas é interessante a gente perceber que agora Paulo e Timóteo, depois de ter passado, né, por este encontro com Jesus, eles se apresentam, né, de uma forma interessante. Apesar de serem livres em Jesus Cristo, eles agora dizem: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Servos de Jesus. Pode passar o próximo slide. Isso. A palavra servo no grego é doulos. Né? Doulos é a palavra que significa servo ou também escravo. Né? Essa palavra servo e escravo no grego ela é a mesma palavra. Né? Também no hebraico, né, é a palavra ebed, servo ou escravo. É interessante a gente conhecer um pouco da língua original da Bíblia, né? Não é para a gente se mostrar para os outros, mas é para a gente compreender o que a palavra está fazendo. Então, um servo
né? Hoje, na nossa mente, um servo pode ser uma pessoa que é empregada e trabalha para alguém, né? Uma pessoa que faz algum tipo de serviço, mas, na verdade, originalmente, um servo era uma pessoa que estava sem muita liberdade, era uma pessoa que era escrava, na verdade. E eles agora, sendo livres em Jesus Cristo, eles se apresentam como escravos, como servos. Em inglês, eu gosto da tradução em inglês que fala bound servant, né? Que é servo apegado, colado, né? Bound é colar, pegar, né? Ou seja, em outras palavras, escravo. Então ele se apresenta agora como escravos de Jesus Cristo. Olha que diferença de pensamento desses homens, né? Pode passar o próximo. Pode parar aí. Essa palavra servo na Bíblia era usada diversas vezes para identificar aqueles que são crentes. Por exemplo, no Velho Testamento, Moisés ele é chamado de Ebed, que é a palavra servo, né? Ebed Jeová, ou seja, servos de Jeová. Na verdade, esta expressão de servos de Deus, de servos de Jeová, é um título especial que Deus dá para os homens de Deus. Às vezes nós podemos olhar como se fosse uma coisa pequena, mas diante de Deus, um homem que se considera servo na sua presença, na verdade, está sendo exaltado pelo Deus, porque não é isso que ele diz? Aquele que se humilha será o quê? Exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Então agora, aqueles homens de Deus que se apresentam como servos, Deus olha para eles sim como servos, mas como servos exaltados. Então, na verdade, quando a Bíblia usa, né, a respeito de Moisés, quando usa a respeito dos profetas, quando usa a respeito de Davi, chama ele de Ebed de Jeová, né, ou de servo de Jeová, servo de Deus, na verdade, esse é um título de nobreza que Deus está dando para esses homens que serviram com muita intensidade. E Paulo ele sabia a respeito disso, e aqui ele não está com soberba no coração, mas ele está querendo mostrar que diante de Deus, ele reconhece que Deus tem autoridade sobre a vida dele, que Deus é Senhor da sua vida. E hoje a gente usa essa palavra servo sem esse entendimento, sem entender que isso nos identifica, isso mostra que nós temos uma identidade diante de Jesus, diante, aliás, daquele que é chamado de Senhor. Hoje, né, a gente usa no português, no espanhol, nas línguas latinas, a palavra igreja. Igreja vem do grego eclésia, e eclésia significa chamados para fora, ou chamados para uma assembleia, chamados para uma reunião, né, que de fato é uma transliteração da língua original. Mas eu acho interessante que não são todas as línguas que usam essa transliteração. Por exemplo, em inglês a palavra é church, né? Em holandês a palavra é kirk, em alemão a palavra é kirch, né? Você pode perceber que tem algumas coisas em comum aqui nessas palavras aqui, né? O que a gente encontra de comum aqui, né? Normalmente elas têm a letra K ou CH, que tem um som muito parecido, e o R, né? Essas palavras têm. Então, onde vem isso? Vem também do grego, que é a palavra kuriake. Essa palavra kuriake significa, né, pertencentes ao Senhor. Eu gostei muito mais desse nome. Né? Já pensou se a gente, em vez de chamar hoje, né, City View Church, a gente chamasse assim, né, City View pertencentes do Senhor? Eu acho que ia ser diferente. Eu acho que a comunidade ia olhar para a gente de uma maneira diferente. Né? Porque, como a gente usou palavras estranhas, as pessoas, né, identificam igreja ou church como um prédio, mas não como pessoas que de fato pertencem ao Senhor. Porque kuriake deriva da palavra antiga do grego, que é kurios, que significa Senhor. Jesus era chamado de quê? Né? Christos kurios, né? O Senhor Jesus. Né? Então, é muito mais bonito a gente entender, e é isso. Quando a gente chega no versículo 2 desse capítulo, a gente vê que no primeiro versículo, Paulo e Timóteo se identificam como servos de Jesus Cristo, mas no versículo 2, eles agora adicionam um adjetivo a Jesus Cristo.
Jesus Cristo Senhor. Porque de fato Jesus é Senhor e a igreja pertence a Jesus. E isso é importante a gente entender como crente. Como crente nós temos que entender que nós pertencemos a alguém, nós temos uma nova identidade, porque se nós não pertencemos ao Senhor Jesus, nós não vamos entrar no reino de Deus. Tem alguém querendo aqui entrar no reino de Deus? Tem gente aqui querendo ir para o céu? Glória a Deus! Mas isso só pode acontecer se nós tivermos uma identidade. Isso só pode acontecer se houver em nós essa apropriação. Quando Jesus se apropria de nós. Hoje em dia nós estamos fazendo exatamente o oposto. Hoje em dia a gente está adicionando Jesus na nossa vida. A gente, como assim, pastor? O que é isso? A gente vive a nossa vida. A gente tem um amigo, a gente tem um clube, a gente tem os filhos, a gente tem um esporte que a gente pratica. E muita gente pega e põe Jesus. E Jesus passa a ser só mais uma coisa na vida dele. Jesus tem um pequeno lugar na vida dele ali também. Mas esse tipo de relacionamento com Jesus não nos dá uma identidade necessária para que a gente de fato habite com Ele. Porque eu não posso adicionar Jesus. Exatamente o oposto, eu preciso ser adicionado por Jesus na família dele. Porque se Ele não me adiciona na família dele, eu não tenho parte com Ele. Eu não tenho direito, eu não tenho identidade. E isso é muito importante nós compreendermos. Porque hoje tem muito crente vivendo dessa maneira. Não, Jesus, manda vir, eu acho que eu quero. Ele é Salvador. Não, tem lugar para Jesus na minha vida também. Mas eu quero dizer que Jesus não precisa ter lugar na sua vida. Ele precisa ter toda a sua vida. Porque se Ele não tiver toda a sua vida, Ele não tem lugar nessa vida. E, infelizmente, essa é a mensagem que muitas vezes nós estamos pregando para a pessoa. Não, você está precisando de Jesus. Adiciona Jesus na sua vida. Não. Você está precisando exatamente o contrário. É entregar toda a sua vida nas mãos de Jesus. Porque senão você não tem parte com Ele. O que é ser servo do Senhor? Precisa entender o que significa praticamente ser servo. E é interessante que, como cristão, se a gente pertence a Jesus, quando a gente trata mal outro crente, a gente na verdade está desonrando, tratando mal o próprio Senhor Jesus. A palavra mostra isso para a gente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 31, ele diz lá, se você quiser pode ir, eu não vou ler, mas ele diz lá nessa passagem que quando nós desonramos qualquer parte do corpo, nós estamos desonrando a cabeça que é Cristo. Então ser servo é honrar todas as partes do corpo. Em Atos capítulo 9, versículo 4, Jesus também diz aqui para Paulo, quando Paulo está tendo um encontro dele com Jesus, que fazer mal para os filhos de Deus é fazer mal para Cristo. Que era o que Paulo estava fazendo. Quando a gente chega lá em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, a gente aprende lá que servir o outro crente é servir ao próprio Cristo. É servir a Deus. Então, o que significa ser servo de Jesus? É ter o quê? Um bom relacionamento com os nossos irmãos. Porque tendo um bom relacionamento com os nossos irmãos, estamos tendo um bom relacionamento com Cristo. Aliás, eu amo a cruz. Porque a cruz mostra bem esse plano de Deus. Onde na cruz nós temos uma haste vertical que aponta o nosso relacionamento com o nosso Pai, uma autoridade vertical, mas mostra também que existe uma haste horizontal, onde aponta o quê? O nosso relacionamento com aqueles que são iguais a nós, os nossos irmãos. E como crente nós temos que ter essa identidade. Pode passar o próximo. Todos os
que estão em Cristo são santos. Então agora ele continua dizendo que há uma identidade para aquele que crê em Jesus. Ele agora identifica aqueles irmãos da igreja de Filipenses como crentes. Pode passar o próximo, por favor. Né? Quando ele diz isso, o filipense, ela é santa porque ela está em Cristo. Né? Então, lá no versículo ele diz, né? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Né? É interessante, não é o fato de eles estarem em Filipos que faz eles santos. O que faz eles serem santos é o fato de eles estarem em Jesus Cristo. Né? Hoje em dia, né, a ideia de santidade é uma ideia relacionada às obras que o homem pode fazer. Eu fui buscar no dicionário, né, por curiosidade, o que o dicionário falava a respeito de santidade. Então eu quero passar aqui para você o que eu encontrei. Né? O dicionário formal, né, ele define a palavra santo assim: puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, impecável, perfeito, real. Alguém que em si mesmo não existe nenhum tipo de maldade, sujeira, corrupção, dúvida, incerteza, questionamento. Você conhece alguém assim? Segundo a definição, eu só conheço um, e é Jesus Cristo. Glória a Deus. Se essa é a definição de santo, só Jesus é santo. Mas Paulo e Timóteo agora olha para a igreja de Filipe e fala aos santos que estão em Filipos. Ué, então essa definição não está cabendo aí. Porque lá na igreja de Filipos tinha alguns irmãos que não tinham essas qualidades. Aqui não, né? Aqui não, né? Aqui a gente não tem esse problema. Mas lá em Filipos eles tinham. Mas são chamados de santos. Aliás, essa semana retrasada eu assisti um filme onde eu achei interessante, porque agora não lembro o nome do filme, mas tem alguma coisa relacionada com santo. É santo, aí tem o nome da pessoa, eu acho, não lembro. Aí quando eu vi esse título, né, eu falei assim, deixa eu ver, o filme deve ser alguma coisa em relação, né, à Bíblia, alguma coisa, deixa eu ver que deve ser interessante. Não era um filme normal assim, né, e era um filme que mostrava assim, o garoto estava na escola, e era uma escola católica, então, mas dentro dessa escola, cada um que estudava tinha uma religião diferente, tinha muçulmano, tinha judeu, tinha católico, tinha ateu, tinha tudo, né? E o padre que estava dando aula estava falando a respeito de religião, e ele falou assim, qual é a definição de santo? Ele apresentou exatamente essa definição que nós conhecemos, né? Uma definição que é baseada na obra de homens. Então ele falou assim, aí começou a citar vários santos do passado, né, ali naquela classe, e ele falou assim, agora eu vou dar um trabalho para vocês vão descobrir os novos santos da modernidade. Vocês vão observar ao redor de vocês pessoas que têm essas qualidades. Então as crianças vão, e o filme se desenrola nisso, né, que o menino, né, os pais separam, a mãe veio para um lugar difícil, aí o vizinho era um homem que só enchia a cara, falava palavrão, só fazia coisa errada, né, bom até que eu não lembro o nome do filme, porque não é recomendável. Né, e esse homem ajuda demais esse garoto, assim, né, não porque ele quis ajudar o garoto, mas é que o garoto, na verdade, né, se aproxima desse homem. E a história assim, é interessante, a história, né, o desenrolar dessa história, e ele descobre várias qualidades que aquele homem que vivia daquela maneira, naquele período, tinha no passado, né? Que ele foi diferente no passado, por causa das frustrações da vida, ele acabou se tornando uma pessoa amarga, dura, né? Uma pessoa sem vida. Então esse garoto ele começa a escrever a história dele e apresenta ele no dia da classe como se ele fosse um dos santos da modernidade, né? Mas é interessante a gente ver porque a ideia de santidade hoje do mundo é exatamente essa, baseada em obras. E aquele homem tinha feito muitas boas obras, ele tinha sido comandante de exército no Vietnã, salvo umas centenas de pessoas vivas, né? Cuidou da esposa dele que ficou com câncer, ele perdeu a memória durante vários anos, cuidando de todas as coisas, até que ela morreu. Ou seja, ele tinha feito boas coisas, então o garoto falou, não, então ele é um santo, né? Mas tem uma outra definição que eu encontrei na Bíblia que diz assim, são aqueles indivíduos que viveram uma vida exemplar na terra por terem passados pelo martírio, ter virtude heróica e fazer milagres. Esse é um outro pensamento a respeito de santidade, mas de fato, essas definições, nenhuma delas está de acordo com o que a palavra de Deus diz para a gente, né? Cada uma dessas definições enfatiza a santidade nas nossas obras.
Mas a Bíblia mostra que é exatamente o contrário. Não é por aquilo que eu fiz que eu sou santo, mas por aquilo que Jesus fez é que eu sou santo. Ou seja, se hoje eu tenho o direito de ser chamado santo, não foi por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que Jesus fez, porque só Ele é santo. E pela santidade dele eu posso ser chamado de santo. E aí então a minha atitude vai mudar. E eu vou viver mostrando santidade na minha vida. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Ele mostra para a gente que a nossa nova identidade identifica a nossa nova maneira de viver. Ou seja, a minha identidade me identifica. Não é assim? Né? Quando você passa com o seu passaporte para entrar, né, no país, né, o que ele está procurando? Né? Te identificar. Ele vai olhar para o passaporte porque a sua identidade te identifica. Se ele olhar para aquela foto e olhar para você e falar, não, essa não é a mesma pessoa, falar, não aceito, você não é a mesma pessoa. Né? O Cláudio está vivendo isso, né, Cláudio? Né? O Cláudio, né? Nosso irmão Cláudio ali, né? Futuro pastor da igreja lá de Nova York. Né? Levanta a mão para o pessoal te conhecer. Eu peço que vocês orem pela vida dele. Né? Ele vai ser ordenado no princípio do ano e vai estar cuidando da Civil lá de Manhattan. Né? Orem pela vida dele, da esposa dele. Né? Quantos livros você perdeu, Cláudio? 120 livros. Né? 120 livros. Glória a Deus mesmo. Né? Ele é outra pessoa. Né? Até hoje eu tenho dificuldade de reconhecer ele. Às vezes ele passa perto de mim e eu não lembro. Né? Porque é o Cláudio. É o Cláudio. Né? Porque ele é uma pessoa totalmente diferente. Né? Eu acho que ele está tendo esse problema. Né? As pessoas, quando olham para a identidade dele, falam assim, não é a mesma pessoa. Não era você é outra pessoa. Já viveu isso, Cláudio? Né? No passaporte. Eu fui votar e a mulher falou assim, esse aqui não é você não. Então, não deixaram. Né? Porque a identidade nos identifica. E é isso agora que Pedro vai dizer aqui. 1 Pedro 3,16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as consciências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Você vê que a santidade não depende da nossa atitude, mas sim da obra de Jesus Cristo, e é isso que Paulo está identificando aqui nessa saudação. Ele está dizendo, Filipenses, vocês têm uma identidade em Cristo, vocês são santos. Mas agora essa identidade identifica como nós andamos, como nós agimos. E isso é maravilhoso. Agora é interessante que ele inclui aqui uma coisa que ele não incluiu em nenhuma outra carta. Ele inclui a liderança da igreja. Pode passar, Bruno, por favor. A liderança da igreja é igualmente santa porque está em Cristo. Ali ele fala agora, né, ali no versículo 1, né, a todos os santos que estão em Jesus e que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Né? Eu gostei dessa passagem aqui porque hoje em dia existe na mentalidade do povo, né, uma ideia de que o pastor da igreja, o líder da igreja, ele é mais santo que os outros, que ele é mais espiritual que os outros, que ele é melhor do que os outros, que ele tem mais privilégio do que os outros. Mas eu quero dizer para você que isso não é verdade, porque a identidade daquele que é crente dentro da igreja e não é líder é a mesma identidade daquele que é líder. A diferença é que Paulo está reconhecendo aqui que existe uma organização dentro da igreja. E de fato, aquele que é líder recebeu o quê? Um privilégio por ter sido chamado, mas esse privilégio não faz dele mais santo, mas pelo contrário, dá a ele mais responsabilidade, porque a palavra de Deus diz que aquele que fizer mal à obra do Senhor Jesus vai ser julgado. Ai dos pastores, que não cuidarem das ovelhas. E hoje a gente precisa identificar, porque tem muito pastor hoje, muito líder da igreja se identificando como Beto de Jeová, como servos de Deus, mas na verdade são lobos vestidos com peles de cordeiro. Porque só tem um único interesse. E a gente não precisa ir muito longe para ver, porque está nos jornais, nas revistas, o interesse financeiro, o interesse político, o interesse dessa vida corriqueira dos dias de hoje. Mas de fato aqueles homens são santos como todos os outros homens dentro da igreja.
E para que ele de fato seja um homem servo de Deus e servir na liderança, antes do chamado de ser líder, ele precisa ter sido chamado para ser santo. Homens, mulheres aqui que querem trabalhar, querem se dedicar na obra do Senhor Jesus, aqueles que vão ser diáconos dentro dessa igreja, aqueles que vão ser líderes, aqueles que vão ser levantados no futuro como pastores, evangelistas da igreja. Eu só creio que é um chamado sobre a sua vida se eu houver um chamado para a santidade. Porque, em primeiro lugar, somos chamados para sermos santos, para que depois sejamos qualificados para sermos santos. Isso é muito importante a gente reconhecer, né? Na segunda carta de Timóteo, quando Paulo escreve para esse mesmo Timóteo que agora está acompanhando ele aqui nesse ministério, ele dá uma série de conselhos para esse rapaz, né? Que agora é um jovem pastor. Ele diz uma série de condutas que ele tem que ter. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 diz: conserva o modelo das sãs palavras que em mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Versículo 14: guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. No capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite aos homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem os outros. Sofra comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura-te apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16: mas evita as conversas vãs e profanas. Versículo 22: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, com a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Versículo 23: e rejeita as questões tolas e dissaciadas, sabendo que geram contendas. Olha aqui, né? Esse homem que é identificado como santo em Cristo agora tem que viver conforme a sua identidade, né? O líder da igreja precisa viver como identidade. Mas agora a minha pergunta é: da onde vem essa identidade? E agora o versículo 2 vai mostrar isso para a gente, pode passar. Né? Agora o versículo 2 diz: graça a vós e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Né? Primeiro ponto, pode passar. Né? O favor imerecido que receberam do Pai. Né? Então, né, por que agora tem essa nova identidade? Porque agora eu recebi essa identidade do Pai. Né? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente pega uma carta dessa para ler, às vezes a gente lê essa saudação, a gente passa tão rápido e a gente não percebe as riquezas que estão contidas nessa saudação ou em cada parte da Bíblia. Se eu acredito que toda a palavra de Deus foi inspirada, eu preciso então ter cuidado na minha leitura da palavra, porque o escritor ele usou cuidadosamente, né, cada palavra que ele colocou nessa carta. E aqui agora nesse segundo versículo ele fala também de verdades importantíssimas que precisam estar na nossa vida. E a primeira delas é que graça, né, é um favor imerecido, é algo que não foi do nosso mérito, mas daquilo que foi da parte de Deus, que veio através de Jesus Cristo para as nossas vidas. E eu quero ler aqui umas ilustrações para você, né, que são interessantes. Né? Eu quero ler duas histórias aqui que mostram o que é graça para a gente. E ela fala assim: o homem por detrás do balcão olhava na rua de forma distraída uma garotinha que se aproximava da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam quando viu um determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesa azul. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? Disse ela. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto de dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço, né, todo amarradinho, e foi desfazendo os nós. Colocou sobre o balcão, feliz, disse: isso aqui dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosamente. Sabe, quero dar esse presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente, não tem tempo para ela. É aniversário dela, eu tenho certeza que ficará feliz com o colar da cor de seus olhos.
O homem foi para o interior da loja, colocou o colar no estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho, fez um laço caprichado com a fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando da rua, da baixa. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis entrou na loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho, desfez e indagou. Este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou. Mas a minha irmã somente tinha algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagar. O homem tomou o estojo, refez o embrulho, com extremo carinho, colocou a fita e devolveu tudo à jovem. Ela pagou o preço mais alto de qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram na face emocionada da jovem, quando as suas mãos tomavam o pequeno irmão. E assim é a nossa vida também em Cristo, porque nós não merecíamos. E alguém pagou um preço precioso, um preço caro, e entregou tudo o que tinha para que nós tivéssemos vida em Jesus. Isso é a graça de Deus. Para que a gente possa entender a segunda parte do versículo, que agora fala da paz em Jesus Cristo, eu quero ler uma outra história. Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, um pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você havia notado. Os 2 homens caminharam em silêncio por alguns momentos, daí o juiz disse: que milagre da graça! O pastor concordou: sim, que milagre maravilhoso da graça! Daí o juiz perguntou: mas você se refere a quem? O pastor respondeu: é claro, a conversão do assaltante. O juiz falou: mas eu não estava pensando nele, estava pensando em mim mesmo. Como assim? Indagou o pastor. O juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Jesus para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, a fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, advogado, e atualmente tornei um juiz. Um pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. E que maravilhosa graça é! Boas pessoas só não entram no céu porque seu orgulho as impede de chegar ao céu. Você entende disso? A graça maravilhosa está nessa. Aquele homem sabia que era pecador e precisava de Jesus, mas muita gente está indo para o inferno porque é muito boa e acha que fez coisas muito boas e estão achando que por causa da sua bondade vão ser salvos. Mas graça maravilhosa é esta, que faz com que um homem como esse reconheça que ele é como um assaltante, como um assassino, como aqueles que estavam ao lado de Jesus na cruz para que fossem salvos. Mas a última verdade é essa, que a paz adquirida pela obra de Jesus Cristo. Em Romanos 3,23 ele deixa bem claro para a gente que nós somos pecadores e por isso nós não podemos mais participar da gloriosa presença de Jesus. João 3,36 diz para a gente que nós já estamos condenados por causa do nosso pecado. Mas era necessário que justiça fosse feita para que a gente tivesse paz. Então, quando eu dou graça e paz para o outro irmão, eu estou falando verdades fundamentais da palavra de Deus, profundas. Porque esta é uma paz que foi comprada com o sacrifício de Jesus Cristo, porque eu não tinha direito, era necessário que alguém pagasse pelo meu pecado. E eu estou terminando, eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10. Me perdoa, a palavra é longa, apesar dos versículos serem pequenos, porque há muita verdade nessa salvação.
Romanos 5, 6 a 10. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não fosse essa obra maravilhosa de Jesus Cristo, né, que nós não teríamos paz com Deus. Se hoje a paz é sobre a nossa vida, é porque o Senhor um dia Ele providenciou um meio para que a gente pudesse viver em paz. Porque, na verdade, nós éramos inimigos de Deus. E se hoje, né, Paulo ele diz para os filipenses, graça e paz, que vem da parte do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, é porque alguém pagou por nós. Alguém trouxe uma identidade nova sobre a nossa vida. E nós precisamos reconhecer essa identidade. Para concluir a minha palavra, eu queria que você lembrasse de 3 coisas importantes que você precisa praticar. Pode pensar. Primeira delas, se a graça é um ato puramente divino, então devemos confiar toda a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso significa que devemos viver ativamente a nossa vida de forma santa e separada. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida, mas se de fato a graça está sobre a sua vida, é necessário que a gente viva conforme a nossa identidade, conforme esta nova natureza que está sobre nós. É necessário que a nossa vida seja confiável ao Senhor Jesus. Às vezes nós temos dificuldade de confiar nas coisas das outras pessoas. Isso quer dizer que Jesus é Senhor. E Ele não recebeu esse título por acaso, mas porque teve autoridade, porque venceu o pecado, ressuscitou da morte e hoje habita ao céu, sentado à direita de Deus Pai. E nele você pode confiar. Segunda coisa que eu queria deixar com você: se a paz é proveniente da obra redentora de Cristo, devemos entregar as nossas vidas nas suas mãos, confessando os nossos pecados em arrependimento, e caminharmos sem o sentimento de culpa. Como eu disse, não sei como você está vivendo, mas eu sei que somos tentados todos os dias. E se temos pecado, nós devemos nos arrepender diante do Senhor. E se você ainda não entregou a sua vida, eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida nas mãos de Cristo e pedir perdão pelos seus pecados. Se essa palavra hoje trouxe convicção no seu coração que você é um pecador, eu quero te convidar hoje a entregar toda esta culpa sobre Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas tem uma terceira coisa que eu quero deixar com você. Se somos santos, já não estamos mais entregues a nós mesmos. Pertencemos a Cristo. Então devo procurar viver como um servo grato, um servo que se entrega por amor ao Senhor Jesus. É necessário que a gente comece a se entregar mais. Como eu posso me entregar mais? Participando da obra de Cristo, cooperando com a obra da igreja local, contribuindo com a obra da igreja local, vivendo a vida com Cristo, se entregando diariamente. Quero dizer para você que não vai ser fácil, mas vai ser recompensador. Não vai ser fácil, mas vai trazer paz. Você está precisando de paz sobre a sua vida? Se entregue no Senhor. E Ele vai trazer paz sobre a sua vida. Vamos todos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, ouvimos a Tua palavra, uma passagem tão pequena, mas de uma riqueza tão maravilhosa. Que nós também possamos ser identificados com Cristo, Senhor, Pai querido, assim como os filipenses foram identificados com Cristo. Que as nossas vidas, Senhor, possam ser entregues a Ti, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados nesta manhã. Recebe, Senhor, Pai querido. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, e confiamos em Ti, Senhor. Transforma a nossa mente,
Conserva-nos na tua graça e na tua paz, Senhor, Pai querido. Para que nós venhamos a vencer nos tempos difíceis de tribulação e não venhamos a esquecer de Ti nos tempos de alegria e de bonança. Esta semana, onde este país para Te agradecer, nós queremos lembrar, Senhor, que somos gratos, mas como crentes nós fazemos todos os dias da nossa vida um dia de ação de graça. Sabendo que Tu, Senhor, é um Deus de graça, um Deus de paz, um Deus que tem poder para perdoar os nossos pecados. Por isso confessamos diante de Ti, Senhor, os nossos pecados, sabendo que em Ti receberemos vida. E vida, não uma vida como qualquer outra, mas uma vida abundante, uma vida de alegria, como veremos através do Espírito Santo. A alegria de estarmos em Cristo Jesus, porque com Ele somos identificados. Obrigado, Jesus, por esta nova identidade que está sobre a nossa vida. Te agradecemos. Amém. Amém. Se hoje há alguém aqui que